Muito bem, vamos com o nosso segundo bloco aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Lembrando para você, a Celulose Rio Grandense há 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Bom, nesse espaço que temos aqui da Sociedade Gaúcha de Coaching, nós vamos receber hoje o Valdair Lopes, que é coach, palestrante, consultor e corretor de imóveis. Alô, Sidney, nosso presidente do Sindimóveis, daqui a pouco estará aqui o nosso convidado hoje, Valdair Lopes. Parabéns pelo trabalho que eu sei que está desenvolvendo nessa área de coaching, né? E, além de tudo, é corretor de imóveis? Também. Trabalhasse como corretor? Eu ainda tenho uma imobiliária. Ah, tem imobiliária? Isso, aqui em Porto Alegre? Exatamente. Então tá. Em Cachoeirinha. Cachoeirinha? Em Cachoeirinha. Que ela está desenvolvendo bastante, né? Isso. Cachoeirinha, Gravataí, aquela região ali cresce bastante. Bom, tu estás aqui acompanhado da esposa e... Assessora. Profissional e pessoal, Cristiane Lopes. Quer dizer, aqui é tudo uma confraria dos Lopes. Silvio Lopes, Valdair Lopes e Cristiane Lopes. E não foi acertado isso, né, Valdair? Não, nada combinado. Nada combinado. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que todo mundo tem essa experiência, muitas vezes esse sonho, essa visão de quando casa, fazer uma empresa em que o casal vai administrar, vai trabalhar para... Enfim, para maior produtividade, para estar mais junto, enfim, essas coisas. Eu te pergunto, Valdair, a tua experiência, quanto tempo vocês são casados e quanto tempo trabalham juntos? Na verdade, Silvio, nós já trabalhávamos juntos antes de casar, né? E, então, o que acontece? Nós casamos, continuamos trabalhando junto, né? E eu costumo dizer assim, que o verdadeiro casal não é aquele que está olhando um para o outro, mas onde os dois estão olhando juntos para uma direção, legal. uma mesma direção. Muito legal. Então, há um propósito, há um projeto de vida, um planejamento em cima disso, né? Então, fica muito fácil de se gerenciar isso, mas precisa ter, né, um relacionamento bastante estreito para não haver aí... digamos aí, falhas nesse processo, aí acabar afetando ou o lado profissional ou o lado pessoal, né, o lado familiar. É uma coisa um pouco... Tem muitos amigos meus que têm essa experiência, alguns tiveram e acabaram tendo prejuízo não só no lado profissional, ou muitas vezes também nos dois, tanto na área familiar, do casamento, como no lado profissional, e outros estão conseguindo até hoje e tal. Cristiane, qual é o segredo, né, para estar junto do marido sempre em casa, né, no trabalho? O segredo é ser parceira, né? Se apoiar, né? Então, eu sempre procuro apoiar, eu confio muito nele, né? Então, tudo que ele faz... Mútua, né? Exatamente. Mútua, né? E eu aposto muito, assim, né? Eu acho que eu eu conheci ele antes da gente casar, eu conheci ele palestrando, eu ia para os cursos, eu via ele, né? Por causa dos cursos? Por causa dos cursos, no começo eu fazia os cursos. Para aprender, né? Eu trabalhava com vendas e ele dava essa área de desenvolvimento, né? Então, eu já admirava muito ele antes, né, do nosso casamento. Então, Casado há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Temos relacionamentos anteriores. Isso. Mas hoje eles não são mais adultos, né? São mais... Não, são crianças ainda, isso, mas são nossos. Sim, são nossos. Que legal. Quantos são? Um de cada um? Um de cada um. Um casal. Beleza. Casal fecha todas, né? Então, realmente, esse é o segredo, que a gente muitas vezes fantasia muitas coisas, tenta se iludir, né? Mas o segredo é como todo negócio. O negócio, para prosperar, tem que ter confiança em quem faz o negócio. Quer dizer, e a confiança não é só numa, a confiança é mútua, né? Então, a questão, por exemplo, do governo hoje. Por que o governo está hoje penando aí para tentar se levantar? Porque não tem mais confiança da população. Os agentes econômicos não têm mais confiança no governo. Então, isso aí não é até em termos de só entidades, mas também na vida das pessoas. Essa questão da confiança mútua é fundamental. Sem ela, não tem como prosperar, né, Valdair? Estou certo ou errado? Está certo, completamente certo. Bom, tu veio aqui conversar conosco sobre um e-book que tu está lançando, né? O já lançaste. Exatamente isso. O e-book, ele chama-se Os 7 Princípios Poderosos para Transformar a Sua Vida, né? Então, o ponto principal desse e-book é o seguinte: hoje em dia, se a gente parar para conversar com as pessoas, né, e perguntar, eu costumo até brincar com isso, Silvio, como é que vai a vida? Normalmente a pessoa vai dizer, vou indo, vou levando, mas se a gente for olhar mais a fundo, às vezes a pessoa não sabe nem para onde está indo, nem o que está levando. E às vezes está afundando, né? Exatamente, não se dá por conta disso. E quando a pessoa para e tenta pensar em melhorar isso de alguma forma, né, e vai buscar ajuda, ela encontra muitas pessoas que querem dizer o que ela tem que fazer, indicar caminhos, e às vezes ela mesma não para buscar suas próprias respostas, né? Então, esse e-book, ele tem o objetivo de atuar exatamente como um coach,
para a pessoa, né? Ajudando ela num processo de coaching onde ela vai estar buscando as suas próprias respostas para aquela situação, para poder, a partir daí, estar mudando as coisas na vida dela. Eu acho que isso tudo começa, né? Tu falaste no termo que é fundamental nisso, a transformação. Tem pessoas, e a gente sabe muito bem assim, ó, por exemplo, o setor público. Eu trabalhei no setor público, eu já falei isso aí na primeira parte do programa, e quando eu entrei como cargo em comissão, ou seja, eu tinha que a cada dia justificar o meu salário, justificar a minha contratação, eu tinha, de certa maneira, a resistência das pessoas que já eram do segmento, que eram, digamos assim, funcionários públicos estatutários. E essas pessoas, elas diziam assim, ó, pô, o cara chega aqui agora vai ganhar mais do que eu. Quer dizer, mas a gente fazia por merecer mais do que isso. Sim. Então, as pessoas, elas acham que continuando fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, elas ganham o direito de ficar a vida inteira assim. Tudo bem, se a pessoa quer ficar assim. Agora, se quiser transformar a tua vida, tu tem que mudar as tuas atitudes, não é isso? Tem que fazer algo mais. Exatamente. E aí, quais são os princípios, esses princípios fundamentais? Então, Silvio, o que acontece assim, hoje, eu gosto de usar o exemplo de uma árvore, né? Se nós pegarmos uma árvore lá e nela a gente tem, vamos falar de uma macieira, né? E a pessoa chegar lá querendo colher pêssego, vai ser muito difícil, porque ela está programada para dar maçãs, né? E qual é o exemplo prático que eu quero trazer isso para a nossa vida pessoal? A gente olha para a nossa vida e a gente enxerga o quê? Os frutos, né? Que são o nosso plano visível aqui. Mas por que a gente tem esses frutos e não tem outros frutos? Porque as nossas raízes estão projetadas para gerar esses frutos. Tu semeaste isso. Exatamente. E aonde que estão as nossas raízes? Elas estão dentro da nossa cabeça. É verdade. É a nossa mentalidade, é a nossa emoção, é a nossa espiritualidade. Tudo isso somado nos leva a ter os resultados que a gente vem tendo. Então, se os resultados que a gente vem colhendo não estão satisfatórios, o problema está no lado invisível, está dentro da cabeça. Né? Simples assim. E eu sempre digo assim, as coisas mais importantes na vida material, visível, está no invisível. No invisível. Quando tu começa a reconhecer isso, tu passa a mudar as tuas atitudes. Como falou o Valdair, né? Quando tu muda as tuas atitudes, tu muda teus resultados. Porque a lei da semeadura é clara, né? Tu colhe aquilo que tu semeia. Exatamente. Né? Então, tem muitas pessoas que não saem, tem potencial até, né, o Cristiano? Tem potencial para crescer e tal, não cresce por quê? Estão presas a preconceitos, a tradição. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo. Exatamente. Né? Aquela coisa da Gabriela, né? Eu sempre fiz assim, tal, aquela história, aquele síndrome da Gabriela. Então, não adianta. E por isso que eu tenho trazido esse espaço para discutir o coaching, porque o coaching, ele ataca exatamente isso. E a gente quer que as pessoas aqui sejam felizes. Nós viemos aqui para ter uma vida e vida com abundância. Exatamente. Agora, tu precisa fazer por isso. E o coaching é um instrumento fantástico, né? Exatamente. Ele vai te auxiliar. E o objetivo do e-book é exatamente isso. Né? Ele vai agir como um coach na tua vida, né? E à medida que você for lendo o e-book, for colocando em prática os princípios que ali estão, ele vai sendo um processo de coach na tua vida, que vai te ajudar nesse processo de transformação. Né? Então, nós temos lá 7 princípios. O primeiro deles é autoconhecimento, porque não adianta você querer resultados diferentes se você não se autoconhecer. Você tem que entender teus valores, as tuas crenças, te libertar de crenças limitantes, né? As famosas bolas de ferro que a gente tem nos ancorando, nos prendendo. Cruz, isso é karma teu. Não, esquece isso. Exatamente, esquece isso. Após isso, a gente precisa identificar o nosso propósito, né? Todos temos um propósito, podemos chamar assim de vocação, né? Para entender de uma forma mais clara. E quando você trabalha buscando a tua vocação, né, de acordo com a tua vocação, as coisas acontecem mais naturalmente, né? Então, a vocação, o propósito, ela vem ser como um norte, uma bússola te guiando, te orientando ao longo da tua vida. Né? Depois você vai ter lá o teu projeto de vida, né? Então, não é um projeto de um mês, não é um projeto de um ano, é um projeto de vida. Então, ali vai estar os teus sonhos, os teus objetivos, as tuas metas, curto, médio, longo prazo. Então, você tem que estabelecer isso. Né? Depois disso, nós vamos para um planejamento estratégico. Então, o e-book ele vai te auxiliando ali a como você... Ele não vai te dizer o que você tem que fazer, ele vai te auxiliar como você vai te planejar melhor, de forma estratégica, para estar agindo de acordo com o teu propósito, com o teu projeto de vida. Né? Depois, nós vamos para um ponto muito interessante, que é a superação. Né? E a superação não é superação, é superação. Né? Eu acredito que a ação pura e simples não basta, né? Porque a ação pura e simples ela te leva à média, à lei das médias, né? E a gente sabe que não é o suficiente. Então, a superação é você ter uma superação implementando lá junto com o teu projeto de vida para colocar isso tudo em prática. Depois nós vamos ter lá foco e determinação, né? Foco naquilo que você está fazendo, está determinado com aquilo, né? E depois nós vamos partir para a excelência, buscar a excelência sempre, né? Em todas as áreas, porque
porque excelência, ela não é um fato, né? Excelência, ela é um hábito, então ela tem que ser praticada em todos os momentos. São os bons hábitos, né? Os bons hábitos. A maioria das pessoas que não se desenvolvem, não crescem, não se realizam, é porque elas estão arraigadas a questão de crença, a questões de hábitos, a questões de tradição, e isso leva as pessoas naturalmente para o mesmo caminho de que todo mundo está lá, que é o rebanho, né? Então, tu tem que formular coisa para ser superior a isso. Cristiane, esses ensinamentos também se levam para o lado da família, né? Para se manter, né? Com certeza. Acho que o livro, né? Eu fui a primeira a ler, né? Tive a honra de ser a primeira a ler, né? O livro, que é o e-book, né? Na realidade, né? Digital. Então, assim, ó, é tudo o que ele realmente pensa tá ali e é muito prático, assim, de tu ler, entender e colocar, assim, na tua vida, né? Na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida emocional. Então, tu pode ver os teus pontos ali, né? E o que tá errado, tu pode analisar, né? Analisar realmente o que está faltando na tua vida, te faz refletir e pensar, né? Para tomar um rumo diferente. O que está aqui, eu quero mudar, eu vou realmente seguir esses passos aqui, esses conselhos, né? Para que eu mude o rumo da minha vida, da minha história, né? Nós temos possibilidades ilimitadas, só que nós limitamos as nossas possibilidades. E esse é um grande entrave que tem. Muito obrigado pela tua presença aqui, Valdair. Tu quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Silvio, eu queria só te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer também ao pessoal da Sociedade Gaúcha de Coaching, né? Eu fiz a minha formação em coach lá, então tive uma excelente capacitação, né? O que está me levando a atuar de uma forma bastante satisfatória no mercado. Eu tenho certeza que grande parte do impulso que a Sociedade Gaúcha de Coaching está tendo foi gerado a partir das participações do Ronald aqui no nosso programa e de vocês que vêm aqui contribuindo com isso aí, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador, e eu tenho muitos testemunhos pessoais por e-mail, tá, que o pessoal manda, que adoram ouvir falar sobre o coaching aqui, e essas pessoas têm sido assim, né, felizes, né, em vir aqui trazer esse assunto, porque na verdade nós vivemos nesse mundo aqui não para ser infeliz, para sofrer, para cheio de enfermidades, doenças, limitações, passar fome, nós vivemos aqui para ser feliz, para ter uma vida e vida em abundância, porque senão as pessoas pensam, não, Deus não teria colocado na Terra o potencial todo de riqueza, de tudo, para nós explorar e usufruir isso. Então, pense nisso e transforme a sua vida. O coaching é um grande instrumento. Parabéns, Valdair. Obrigado, senhor. Grande abraço. Cristiane, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Fique aí.